Olá, algumas pessoas têm me perguntado sobre a importância da educação clássica. E a educação clássica, ela tem muitas nuances e raízes, muitas das quais, por causa da falência da instituição escola e faculdade, universidade dos nossos dias, caiu, então, em desuso. E isso se dá, quando eu falo de falência, pelo nível de mediocridade a que nos submetemos na chamada educação formal, seja ela pré-superior ou superior. Mas, grosso modo, a educação clássica ela passa por etapas. Essas etapas foram compreendidas desde a antiguidade pré-cristã. E elas foram desenvolvidas durante mais de um milênio após Jesus Cristo, chegando aí à Idade Média, e somente na modernidade, com novas ideias acerca da educação, novos conceitos e, por conseguinte, novas metodologias, nós temos então, como eu já disse, um recrudescimento do processo da educação e uma proeminência do processo de instrução. A educação se resume apenas a instruir, a injetar informações no indivíduo. Mas a educação clássica, de modo geral, ela se divide em três princípios. Esses princípios eles gerariam o que nós depois chamaríamos de três vias, ou o trivium. O primeiro princípio é o da compreensão daquilo que é, da realidade que nos cerca, e estaria associada no trivium à gramática. Aquilo que é o que deve ser buscado pelas pessoas, primeiramente porque deve-se compreender o que é o mundo. É a partir daí, na gramática propriamente dita, que vem, então, a ideia da estruturação linguística, porque nós falamos como falamos. Ou seja, atrelando palavras que possuem uma categoria com outras palavras que são conectivos entre essas categorias. Então, percebeu-se desde a antiguidade que o homem ele trabalha com conceitos abstratos e com conceitos concretos. Os conceitos abstratos estão no teor das substâncias, ou seja, naquilo que nós identificamos como algo substancial. É a partir dessa ideia substancial que vem na língua, na linguagem, o conceito de substantivo. Então, em termos de morfologia, ou seja, em termos de forma de palavras, nós temos aquelas que são atreladas aos substantivos. Além do que, nós temos outras palavras que são atreladas a outras categorias fundamentais, que se relacionam diretamente com os substantivos, que são aquelas palavras que, de um modo ou de outro, predicam o substantivo, né? Trazem um predicado, vamos dizer assim, ao substantivo. Então, nós temos as palavras que são de verbo, de ação, e de adjetivo e de predicação, que dão uma qualidade ao substantivo. Tudo que falamos se refere às predicações de modo concreto e aos substantivos, que são conceitos mais universais de modo abstrato. Então, esta ideia de abstrato e concreto é aquilo que nos cerca, que nos rodeia no mundo. É nisso que está a base daquilo que nós compreendemos, ou seja, da compreensão humana acerca do que o cerca, daquilo que cerca o homem. Esse princípio, que é basilar, fundamental na educação clássica, ele é perpassa as eras e adentra aquilo que no trivium é sistematizado como a gramática. Gramática lida diretamente com aquilo que é. Em seguida, nós temos os processos,
que, na verdade, respondem a uma outra questão, como os processos se relacionam. Ou seja, uma vez que eu compreendo o que são as coisas, eu devo trabalhar no porquê. Por que elas são o que são? Por que elas agem como agem? Muito bem. Uma vez compreendido o processo de gramática, ou seja, o processo daquilo que é, o que são as coisas, vem o segundo processo que diz respeito, que tem a ver, que está atrelado a entendermos por que as coisas se relacionam, como elas se relacionam. Ou seja, se eu digo que algo é belo, eu tenho que entender como a beleza se relaciona às coisas. Porque há uma beleza na solidariedade, assim como há uma beleza em algo que eu entendo por concreto, que eu vejo concretamente, como uma casa. Então eu posso dizer que a casa é bela e que a solidariedade é bela. Ambos são conceitos, são ideias que atrelam-se à beleza. Mas a beleza de uma casa não é, ou não age, ou não se relaciona à casa do mesmo modo que a beleza se relaciona à solidariedade. Então eu tenho a beleza, que é um conceito abstrato, ligando-se a algo, a coisas que são concretas e a algo, a coisas que são abstratas. De modo que compreender os processos é o passo lógico seguinte e tem a ver nutrível com a lógica. A lógica lida com o porquê. Então, num primeiro momento é compreensão do mundo, no segundo, a compreensão dos processos no mundo. Então, nós temos o que e porquê. A lógica não é, como muito se pensa comumente, algo relacionado à matemática, às ciências exatas, à filosofia. A lógica é algo que se relaciona a tudo, assim como em tudo há uma gramática. Há uma gramática na medicina, há uma gramática na biologia, há uma gramática na engenharia. Claro que a gramática é a mesma, mas quando eu falo de uma gramática, eu estou falando daquilo que é. Ou seja, o objeto de estudo da engenharia não é o mesmo objeto de estudo da biologia. É claro que os conceitos que estão presentes na engenharia não estão presentes na biologia. Mas quando se fala de uma gramática da biologia, de uma gramática da engenharia, eu estou me valendo do conceito filosófico das três vias, ou seja, há aquilo que pertence ao universo do que é a engenharia e aquilo que pertence ao universo do que é a biologia. Então, é lógico que as relações sintáticas, né, que vêm das palavras, ou seja, da semântica, elas vão ter, obviamente, significados próprios. Então, tudo aquilo com o que lida a biologia não será aquilo com o que lida a engenharia. Veja, uma vez que nós compreendemos que esse tronco comum, veja que eu estou me referindo a duas matérias, duas ciências, dois estudos, dois campos que são completamente distintos. Se percebe, então, que o princípio que os baseia é universal. Por que eu estou falando tudo isso? Para que se compreenda que em tudo nós temos a percepção do que é a percepção de por que é assim. Ou seja, nós temos uma gramática e uma lógica. A lógica, né, ela pertence a qualquer campo. Entender, então, como os processos se dão, ou por que eles se dão, seria mais exato, é algo que nós, na modernidade atual, esquecemos. E é por isso que as pessoas, elas não lidam bem com algumas questões, porque elas não compreenderam, às vezes, sequer o que é o mundo que as cerca ou em que elas vivem.
Se não se compreende isso, você não compreende por que os processos são como são. Numa realidade espiritual, entender o processo de como esta realidade espiritual funciona é absolutamente fundamental para que eu possa me considerar espiritual. Veja que isso não provém nem de arbitrariedade, nem daquilo que eu imagino e creio, porque imagino, nem provém de uma fé cega, uma fé louca. E o que seria uma fé cega? Aquela que promove um culto irracional. O apóstolo Paulo fala do culto irracional e do culto racional, na mesma carta aos Romanos. A palavra no original é lógico, de onde vem a palavra lógica. O que é o culto irracional para o apóstolo Paulo? É o culto à criatura. Observa que esse processo não tem sentido algum. Por quê? Porque a criatura não tem poder de si mesma, por mais poder que algumas criaturas tenham em relação a outras criaturas. Mas elas não têm poder de si próprias, ou seja, elas não podem ser, em absoluto, todo-poderosas. Se elas não são todo-poderosas, elas não podem ser adoradas. Observe-se que é óbvio que há uma hierarquia entre as criaturas. Por exemplo, se nós compararmos o Sol com a Terra, o Sol será muito maior do que a Terra. Mas observe que, apesar de a Terra ser muito menor que o Sol, a Terra ela possui características que em outras esferas, em outros patamares, em outras nuances, elas são muito mais superiores do que o Sol. Por exemplo, o Sol não pode abrigar a vida como a conhecemos, enquanto a Terra ela pode abrigar a vida. E até onde sabemos, é a única que pode abrigar a vida em todo o sistema solar. Ok? De modo que isso já ilustra o fato de que, quando dizemos que a Terra é inferior ao Sol, estamos falando sobre determinados parâmetros. E não sobre todos os parâmetros. Logo, nós entendemos que as criaturas, e aqui entenda a estrela Sol e o planeta Terra como criaturas, seres criados, ou seja, com criação, veja que não se pode ter uma relação de absoluta diferença de inferioridade para um em relação à superioridade do outro. Com Deus, isso se dá de modo natural, ou seja, em tudo Deus é superior a quaisquer outros seres. Por quê? Porque dele provém tudo, inclusive toda a realidade material e toda a realidade espiritual. Deus é o único ser que é a base de todas as coisas, inclusive da realidade onde ele próprio está, que é o todo. Desse modo, quando nós compreendemos o processo espiritual a partir de Deus, nós entendemos que muitas coisas acontecem no âmbito espiritual diferente do modo como acontecem no âmbito natural. E é por isso que nós não podemos atrelar o poder divino à criatura. Assim, qualquer tipo de culto, por mais espiritualizado que seja, em que o alvo deste seja criatura, é irracional. O culto racional, ele é devotado exclusivamente ao Criador. Isso é o porquê. Por exemplo, na religião. Agora, a terceira via, que está presente no trivium, e que também constitui o modo como nós devemos agir no mundo, enxergar e agir no mundo, diz respeito ao como. Primeiro é o que no trivium relaciona-se à gramática. O segundo é o porquê, que no trivium se relaciona à lógica. E o terceiro é como, que no trivium se relaciona à retórica. Como o trivium gira em torno da linguagem humana, então não é de admirar que as matérias do trivium sejam relacionadas à linguagem. Então nós temos a gramática,
que é, obviamente, algo que se alinha à leitura e à escrita. Nós temos a lógica, que é algo que se alinha ao pensar, e a retórica, finalmente, que é algo que se alinha ao falar. Mas hoje, na atualidade, quando você fala da retórica, por exemplo, você tem esse aspecto do trivium, que é relacionado ao como, de modo bem mais abrangente. A partir da década de 50 do século passado, estabeleceu-se, pelos estudos de um filósofo polaco-belga chamado Chaim Perelman, o conceito de nova retórica, que abrange a ideia de retórica, alcançando novos conceitos de auditório ou de audiência. Hoje vivemos na era da informação. Então nós temos cada vez mais pessoas falando para públicos mais gerais. Esses públicos gerais, eles têm a potencialidade de serem realmente auditórios universais, ou um auditório universal. Quando se fala hoje, por exemplo, na internet, não se sabe a abrangência do público, mas o potencial é que ele alcance todos os seres conscientes no planeta Terra, racionalmente capazes. De modo que, quando nós entendemos a abrangência do como, ou seja, daquilo que eu posso fazer, a partir do momento em que eu compreendo o que é e eu compreendo o porquê, então o meu falar, que é o meu agir comunicativo, ele se torna muito mais relevante. O agir comunicativo, ele tem sempre o sentido primário do convencimento. Todo mundo que conversa, que fala, que escreve, que se apresenta em um vídeo, ele tem por objetivo transmitir uma mensagem, e essa mensagem, ela de um modo ou de outro, intenciona o convencimento, a persuasão. O agir comunicativo, ele é algo que, na retórica, ele estabelece os parâmetros de como agir. Ou seja, como eu devo me portar para que nas relações que são fundamentadas principalmente através da linguagem, eu possa convencer, eu possa instruir, eu possa contribuir com a formação do outro, assim como ele deve contribuir com a minha. Isso é um ideal de relação de comunicação. Veja, um ideal de relações comunicativas se dá a partir de uma troca de experiências. E isso tem a ver com o como. Então nós temos essas três vias. A primeira, relacionando-se ao o que é. A segunda, ao porquê é. E a terceira, ao como é. Observe que quando nós trazemos isso para a educação, o que, porquê e como, nós colocamos o aluno frente ao estudante, aquele que está aprendendo, frente às os reais desafios que ele terá. Ele precisa compreender bem o mundo em que se encontra, ele precisa lidar bem com os processos das coisas presentes no mundo, e ele precisa falar, se portar, comunicar-se da melhor maneira possível para que ele possa interferir, para que ele possa influenciar positivamente o mundo em que se encontra. Então, este é, de maneira básica, o fundamento da educação. A educação tem por objetivo primordial o entendimento do indivíduo, a compreensão das relações e o preparo para que ele seja um agente comunicativo que logre êxito, mas que tenha uma intenção benéfica para que possa atingir esse êxito plenamente. De modo que eu estou fazendo esse vídeo para explicar o que nós aplicamos também no Instituto Aliança, no instituto que dirijo,
Qual é a filosofia do Instituto? Porque esse Instituto ele tem uma característica forte no preparo ministerial, principalmente em relação à teologia, e no preparo acadêmico daqueles que enveredam, né, para estudarem os cursos que o IALT oferece. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido elucidativo de algum modo. Que você compartilhe esse vídeo com os seus contatos, que você seja um agente influenciador, porque nós estamos vendo um movimento na atualidade de resgate da educação clássica, de resgate desses princípios que, infelizmente, foram perdidos e esquecidos na modernidade. Que Deus abençoe sua vida, que faça de você alguém que realmente invista tempo, invista recursos para o seu aprendizado, para a sua formação e, portanto, para o seu crescimento. Que Deus abençoe e até a próxima, permitindo Deus.